Olá, eu sou a professora Renata Kelly e hoje o nosso tema é metodologias ativas. O que a gente pensa quando pensamos em metodologia? Vamos pensar sem a fundamentação teórica, ok? Vamos pensar o que seria. Vamos pensar a respeito disso, né? Já ouvi dizer muitas vezes, né, que é um jeito de fazer alguma coisa, é a forma de trabalhar. Para fazer um bolo, você tem, por exemplo, que ter um método, né, para seguir. Se não fizer, o bolo não vai sair bom, né? Então, quando você pensa em metodologia, você pensa na palavra como. A palavra como é muito importante, porque é como você vai executar essa tarefa, e isso é muito importante a gente entender. Então, a palavra como ela é essencial para você pensar em metodologia, porque é uma forma de executar uma ação. Então, se eu quero atingir um objetivo, eu utilizo tal método. Para trabalhar com o método, é necessário ter uma organização de execução para que seja realmente eficiente. A metodologia também prevê um planejamento, né? E esse planejamento você deve entender que todas as vezes que você montar um planejamento, você vai entender que você precisa de um método para desenvolver uma metodologia, seja ela X, Y, Z. Não vamos conceituar por enquanto, ok? Por exemplo, se eu planejar uma aula e essa aula vai ter duração de 45 minutos, ou um semestre, não importa, pode ser um mega plus projeto, né? Para as duas situações eu preciso planejar. Então, quando eu consigo executar um planejamento, eu consigo prever as minhas ações. Entretanto, imprevistos acontecem, né? Por isso é necessário ter a flexibilização. Imagine que você vai fazer uma atividade online e de repente naquele dia a internet parou, a energia acabou. Por exemplo, uma pessoa vai fazer um trabalho coletivo e uma das pessoas, o pneu do carro fura e essa pessoa não consegue chegar no horário, né? Então, como prosseguir numa situação dessa? Por isso da questão da flexibilização. Então, é importante sempre termos um plano B, né, para uma emergência, porque se a gente não tiver esse plano, como que a gente vai trabalhar? Para ter resultados significativos e não ter aquela sensação de frustração. Primeira coisa, o planejamento em si. O planejamento que nós temos que ter em mente é que o planejamento ele está relacionado à própria ação mesmo. Então, este é o principal ponto. O planejamento vai ser esta ação, a ação de traçar estratégias, de traçar, de organizar, de formular. Tudo isso aí está relacionado à ação de planejar. Quando a gente pega essa estratégia, pega essa organização, pega todas essas ações e transforma isso em um documento, aí ele já passa a ser o plano. Então, o plano, ele é a concretização desta organização. Então, o plano apresenta as ideias, a organização, tudo escrito ali de forma sistemática. Então, este é o plano e é essa a diferença. Já o projeto, o próprio nome já diz projetar-se, né? Lançar-se à frente, futuro. O projeto está relacionado às ações que são desenvolvidas. O projeto também ele é o produto do planejamento. E aí são lançadas ali estratégias, ações, atividades para ações futuras. Então, dentro do projeto, há esse link aí entre as atividades do presente, visto aí projetando para atividades do futuro. E o programa, de acordo com o Padilha, é constituído aí de um ou mais projetos dentro da organização do setor e também ele tem um período de tempo definido, certo? Bom, o planejamento escolar é uma das principais tarefas do professor no que diz respeito à previsão das atividades didáticas de acordo com os objetivos propostos para determinada ação. Então, o planejamento, ele é um meio do qual, ele é um instrumento do qual o professor consegue se organizar melhor, consegue desenvolver melhor o seu trabalho através deste instrumento. Então, o planejamento, ele deve ser visto como um guia que irá facilitar a vida do professor. Esse guia
para facilitar e não atrapalhar, ele deve ser realizado, deve ser desenvolvido de forma bem organizada e também com tudo muito claro e objetivo, para não somente o professor que tem acesso entender o que está acontecendo, assim como todos que tiverem acesso a esse documento. Então, todas as atividades, todas as ações, todos os objetivos, metas, estratégias, conteúdos, tudo o que pretende fazer deve estar organizado, mas de forma bem clara e objetiva. O que as bancas cobram? Bom, as bancas, elas exploram bastante este tema, né, dentro de conhecimentos pedagógicos, dentro aí da área da educação. Então, as bancas, elas gostam de pegar alguns pontos e sempre explorar esses pontos. Primeiro são essas questões aí relacionadas aos conceitos. E também nós verificamos através aí da resolução de muitos exercícios, através de muito estudo, essa questão da banca fazer sempre este link do planejamento com a realidade. Então, algumas bancas trazem até alguns textos, dependendo da banca, esse texto pode ser até cansativo, então depende muito, mas elas costumam colocar textos, contar histórias para envolver o candidato, sempre tentando colocar ali, relacionar o planejamento ideal e não o planejamento real, que é o que se espera. Então, essa questão do planejamento e realidade, ela sempre é cobrada pelas bancas. Então, nós temos que ficar atentos em relação quando se trata desta relação, desta realidade. Ou seja, o planejamento ele deve ser desenvolvido para atender à realidade dos demais participantes. Flexibilidade. Bom, essa também é um ponto muito cobrado, essa questão da flexibilidade. Muitos candidatos já estão trabalhando aí e conseguem no seu dia a dia fazer esse link do conteúdo com a sua prática, mas temos que tomar cuidado aí, os candidatos devem tomar cuidado quando se trata aí desta prática do seu dia a dia e quando faz essa relação com a teoria, porque se a prática do candidato estiver errada, a teoria, ele não vai conseguir fazer esse link e vai acabar errando questões até tranquilas na hora da prova. Então essa flexibilidade ela é muito cobrada. O planejamento ele deve ser sim flexível. E sempre há questões relacionadas a essa temática. Então, o planejamento ele deve ser desenvolvido de forma muito organizada, de forma clara e objetiva, porém, nem tudo o que se planeja, nem tudo o que se pretende fazer, às vezes o professor ou a equipe, ou a coordenação, a direção, ou os próprios alunos conseguem realizar. Então, é isso que deve ser levado em consideração, não deve ser feito um documento, não deve ser planejado algo de forma engessada. Por exemplo, na determinado dia, o professor vai trabalhar isso e isso, fazer essas 3 atividades. Se ele não conseguir fazer essas 3 atividades, o que poderá ser feito? Então, tem que pensar sempre nesse outro plano B e tem que pensar nessa flexibilidade, porque o ambiente escolar, a sala de aula, os alunos, todo o ambiente, a instituição, ela é muito dinâmica, então essa flexibilidade ela deve ser pensada. É importante que o planejamento seja objetivo, evitando distanciamento da realidade existente. Então o planejamento ele deve apresentar esta ordem sequencial com coerência, com flexibilidade, com objetividade. Então, este é um ponto também muito cobrado em relação aos concursos, em relação a essa temática de planejamento. Sempre o planejamento ele deve ser desenvolvido e deve ser pensado também que uma outra pessoa poderá pegar esse documento e ler e tentar executar. Então, por isso que ele deve estar muito claro. Batterman e Snell estabelecem a divisão das organizações de acordo com 3 níveis. Bom, esses 3 níveis de planejamento sempre vem sendo cobrado também em relação a esses 3 níveis que esses autores colocam. Então, o planejamento ele é classificado em planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Então, pensando-se aqui
Na prática, o planejamento estratégico está aqui em cima, o planejamento tático está aqui no nível intermediário e o planejamento operacional está aqui embaixo. Então, este planejamento estratégico, que começa aqui, ele é definido pelos executivos, é definido-se ali as estratégias, a missão, tudo o que será desenvolvido, o que se pretende desenvolver. Então, só que ele é no nível macro, né? Os organizadores irão realizar, traçar e desenvolver essas estratégias. Então, por isso que fala até em planejamento estratégico. E ele está aqui em cima. O grau de abrangência dele é muito maior. Então, com esse grau de abrangência muito maior, o grau também de incerteza, ele é maior, porque ele está aqui em cima e ainda não se sabe se tudo que vai ser definido será alcançado. Então, este é o planejamento estratégico. Logo abaixo do estratégico está o planejamento tático. Este tem um grau intermediário e o planejamento tático ele vai fazer esse link aqui entre o estratégico e o operacional. Então, ele vai transformar o que foi definido aqui de forma objetiva, os objetivos gerais, vai definir aqui, transformando em objetivos mais específicos, para serem executados logo abaixo aqui, que vem o planejamento operacional. O próprio nome já diz, operação, a mão na massa. Então, o grau de incerteza do operacional é muito menor, porque já estão ali executando e está dando certo ou não, já está vendo. Então, por isso que esse grau é menor. Bom, veja como a banca pode cobrar essa situação que eu acabei de falar. Olha só, o Plano Nacional de Educação é instrumento de planejamento educacional pertencente ao nível tático de planejamento. Essa questão errada, totalmente errada. Por quê? O Plano Nacional de Educação ele é algo muito abrangente. Então ele está aqui em cima, nível estratégico. E aí a questão trouxe aqui, colocando ele no nível tático. Não, é nível estratégico, ele está aqui em cima. Ele foi definido, né, aqui a nível de governo, foi definido para serem executados. Então, esse grau de abrangência dele é muito maior, é o Brasil todo. Então, por isso a questão ficou errada. Então, vamos ver aqui rapidinho. Planejamento estratégico, planejamento tático e o planejamento operacional. E aí, aqui é daqui para cá. Aqui o grau de abrangência é muito maior, depois vem aqui intermediário e aqui o grau de abrangência é menor. A mão na massa. Características que envolvem o planejamento. Bom, pensando-se desta forma do planejamento, quais são as características que envolvem, dão essa especificidade a este documento tão importante dentro do processo de ensino? Então, as características são essas: o planejamento permite um ensino com maior qualidade, com certeza, pois a organização ela irá dar qualidade a esse trabalho, pois evita a improvisação e a rotina cansativa. Então, também o planejamento ele tem esse poder da própria aula se tornar algo atrativo. Então, o professor, até mesmo conhecendo, sabendo ali dos seus participantes, sabendo do seu ambiente com que ele está trabalhando, ele pode planejar ações, estratégias, métodos e técnicas que estão de acordo com o grau até de interesse desses alunos, facilitando aí o processo de ensino e tornando também mais atrativo. Estabelece as atividades do trabalho a ser desenvolvido. Então, o planejamento ele vai estabelecer quais são as atividades que serão desenvolvidas, orienta o professor, com certeza, porque o planejamento ele vai fazer esta orientação, deixando o professor seguro do que será colocado em sala de aula. Organiza o trabalho docente, com certeza essa organização, o planejamento ele orienta, ele permite, ele organiza o trabalho educativo. Ele é um roteiro para a prática, sim, ali com esse roteiro fica muito mais fácil de seguir e aí o grau de certeza de que estará certo será maior também. E essa questão aqui, o planejamento, né, coloca um asterístico aqui, o planejamento ele é sempre flexível. Bom, planejamento escolar dentro de uma visão crítica participativa. Bom, este é o planejamento participativo. Então, a gente vai pensar sempre no planejamento na escola, na instituição que todo mundo queria ter.
Então, é só quando a gente pensar nisso, a gente vai pensar nesse planejamento participativo. Porque o planejamento participativo ele vai permitir com que todos os participantes tenham responsabilidade, participem ali de todas as ações, colaborem, troquem experiências. Então, este planejamento participativo ele é o ideal dentro da instituição. E, infelizmente, nós sabemos da realidade de muitas instituições e também da questão até mesmo de recursos e de outras questões financeiras que envolvem, questão de estrutura que envolvem aí as instituições de ensino. Nós sabemos que existem ainda instituições que o professor faz este documento, trata o planejamento apenas como um documento burocrático e esse não é o ideal. Ele apenas faz este documento para constar, entrega na mão do coordenador para o coordenador ler, ver, dar o visto dele e pedir para ele executar sim ou não. Então, muitos professores ainda não trabalham com o planejamento dentro dessa perspectiva, né, com que ele seja mesmo um aliado. Então, o planejamento participativo, ele permite todas essas ações que sejam desenvolvidas de uma forma participativa e também democrática. Bom, o planejamento, o que ele precisa? Ele precisa ser claro e objetivo, como eu falei, ele necessita ser orientado pelas políticas públicas, com certeza, né, os professores eles devem sim planejar de acordo com o que é previsto também em lei, precisa considerar as necessidades dos alunos sendo compatível com o seu nível cognitivo. Não adianta o professor planejar algo sabendo que aquilo não vai ser alcançado pelo aluno. O professor, ele conhece os seus alunos, ele conhece cada um. Então, dentro dessa realidade, a partir disso é que ele deve fazer o seu planejamento. E não pegar um planejamento pronto, ou da internet ou de um livro, e fazer esse planejamento e tentar executar na sua sala, não levando em consideração as experiências, não levando em consideração esse grau cognitivo, o grau de dificuldade e de aprendizagem dos alunos. Então, isso também o planejamento deve ter essa preocupação. E deve propiciar o envolvimento dos educandos em todo o processo de ensino. Com certeza, o planejamento ele deve proporcionar isso e deve envolver também os participantes. Aí seria ali dentro do caso do planejamento participativo. Não somente o professor, às vezes, levar esse planejamento para casa, fazer em casa e só apresentar. Este não é o ideal. O ideal é que seja feito aí de uma forma participativa. Bom, essas são as principais características do planejamento e nós vamos fazer questões relacionadas a essa temática no próximo vídeo. Tchau! Então vamos lá. É importante você fundamentar as suas ações nesse planejamento, né? O nosso foco sempre será os alunos e, claro, a satisfação do professor, né? Quantas vezes os professores planejaram as suas aulas e nem 30% dela conseguiram executar? É muito importante, né, para que dê certo este planejamento, conhecer o público que vai ser trabalhado, né? E cada turma tem a sua identidade. No caso, assim, determinadas turmas você vai ter que fazer de um jeito e em outra turma você vai ter que fazer de outro, né? O professor, ele precisa ter conhecimento também da Base Nacional Comum Curricular, porque nela hoje nós temos as competências a serem desenvolvidas. E nós temos novos alunos nos bancos escolares, então se faz necessário rever a metodologia que o professor vai estar trabalhando. Por enquanto não estamos fundamentando, ok? Porém, independente de qual metodologia nós vamos estar utilizando, é preciso e necessário, né, que o aluno tenha uma aprendizagem significativa. E não precisa fazer um Mega Plus projeto para que isso aconteça. Hoje o aprendizado tem que ter significação para este aluno, para a vida e ao longo da vida dele. Então, hoje, as metodologias ativas propõem o quê? Propõem que o aluno seja ativo. Mas de que forma ele tem que ser ativo? Ou seja, ele tem que estar consciente do que ele está fazendo na escola.
Ele tem que estar consciente por que está executando tal tarefa e aonde isso propõe a ele um aprendizado significativo. Os nossos professores precisam analisar e rever a sua prática pedagógica, porque muitos professores ainda atuam como há 30 anos atrás atuava-se em sala de aula. O formato das mesas, das cadeiras é o mesmo, mas não significa que as pessoas que estão neste espaço são as mesmas. O mundo mudou, a globalização contribuiu, as tecnologias também. Então, hoje a geração que está na escola não é a mesma de 30 anos atrás. Né? Hoje esses jovens têm smartphones com alta resolução, jogos, fotos, games, é uma movimentação muito grande, uma articulação, eles desenvolveram uma visão espacial maravilhosa, mas tem que saber fazer uso, né, dessas habilidades que eles estão sendo estimuladas a desenvolver desde criancinha, né? Agora, por que o aluno hoje que está lá na escola, a gente não está conseguindo prender a atenção dele, né? Por quê? Porque nós não estamos conseguindo, né? Sempre fala, o aluno tem que ser proativo, o aluno tem que ser autônomo. Como que a gente consegue fazer isso? Então veja que a palavra como, ela é essencial para isso. Então, a metodologia é o diferencial. A metodologia vai ajudar a reduzir o espaço que está entre o professor e o aluno com o seu aprendizado. É uma integração que tem que acontecer na escola. Cada aluno é um universo. E dentro desse universo, ele já tem conhecimento prévio. Hoje ele tem acesso a diversas informações, mas o fato dele ter acesso rápido às informações não significa que ele está aprendendo alguma coisa, né? Por exemplo, se eu tentar organizar uma sala de aula e eu querer colocar as cadeiras em círculo, parece simples, mas veja, os alunos fazem um barulho imenso para organizar essas cadeiras. Eles não conseguem ter uma estratégia para fazer isso. E isso é o problema. Às vezes não é a metodologia que a gente utiliza que não dá certo, mas a estratégia que a gente aplica. Para fundamentar o conceito de metodologias ativas, eu indico um livro do professor Moran com a Lilian Bastick. São dois profissionais da educação que traz para nós conceitos fundamentais para compreendermos muito bem sobre metodologias ativas. E agora nós vamos estar assistindo a um vídeo do professor Moran, falando um pouquinho para nós sobre o que é metodologias ativas. Vamos seguir. Olá, professores, professoras, bom estar com vocês. Eu sou José Moran, fui professor na USP, trabalhei com metodologias ativas, tecnologias digitais, estou empenhado em ajudar nas transformações na educação, e é sobre as metodologias que eu queria conversar com vocês rapidamente neste momento. Metodologias não são nada novo, já desde o fim do século XIX, John Dewey falava de aprender através da experiência, de projetos da escola, como projeto de aprendizagem, e daí veio Freinet, Montessori, até Paulo Freire. Muitos educadores têm falado sobre a importância das metodologias ativas, só que hoje isso é, pleno século XXI, é inadiável. Então, o que são metodologias ativas? São alternativas pedagógicas, são caminhos para que os alunos se envolvam mais, eles aprendam de uma forma mais participativa, com a mediação do professor, com o apoio realmente dos docentes, envolvendo-os na aprendizagem por descoberta. Então, os alunos têm que descobrir coisas, eles têm que sentir de vez em quando que, uau, que coisa tão legal, senão eles não estão aprendendo. Então, há algo da surpresa na aprendizagem por investigação, ir atrás, aprendizagem
com pesquisa, também outro elemento importante, e aprendizagem através da resolução de problemas. Então, metodologias ativas são caminhos para aprender através de problemas, pesquisa, descobertas. Essa é a ideia básica. O que está por trás de tudo isso é a ideia de engajamento, engajar. Mas antes de pensar em engajar os alunos, eu queria lembrar a cada um de vocês da importância das metodologias na vida de vocês. Então, aprendizagem ativa como projeto de vida de vocês, aprender ativamente para olhar de uma forma mais ampla, para trazer contextos novos, para trabalhar todas as dimensões da vida, para aprender a conviver, para aprender a fazer melhores escolhas. Então, metodologias ativas são uma espécie de requisito para aprender ativamente ao longo da vida. Então, isso aqui interessa muito a vocês também, como algo pessoal, como projeto de vida. Mas pensando agora mais nos alunos, eu começo a aprendizagem ativa a partir da visão que o Mitchell Resnick traz, que é um grande pesquisador de como as crianças aprendem, e ele resume em 4 tópicos a aprendizagem ativa. As crianças e os jovens aprendem primeiro por projetos, mão na massa, envolvendo-se através de desafios. Então, essa é a primeira dimensão. Eles aprendem muito mais quando eles fazem, e depois a gente os ajuda a pensar, a refletir, a tornar visível o que aprendem. A segunda dimensão da aprendizagem é aprender com significado, com propósito. A aprendizagem, quando ela está num contexto em que me interessa, em que vejo que me é útil, então eu aprendo muito mais, me sinto muito mais motivado. Então temos, segundo o Resnick, aprender por projetos e aprender com significado, são 2 dimensões. A terceira é aprender entre pares, aprender com os nossos colegas. Então, aprender crianças com crianças, podem ser até de idades diferentes, mas aprender juntos entre si. E a quarta dimensão é a aprendizagem lúdica, aprender brincando, aprender de forma prazerosa. Então, veja, a aprendizagem ativa envolve, no mínimo, essas 4 dimensões da aprendizagem por projetos, em grupos, em pares, com propósito e de forma lúdica. Eu acrescentaria uma 5ª dimensão também, que é a aprendizagem personalizada, significa envolver a cada um nesse processo de acordo com suas necessidades, seu ritmo, seu jeito de aprender. Então, tudo isso envolve aprendizagem ativa. Eu queria falar de quais são assim as metodologias mais interessantes nesse momento. Aprendizagem invertida, ou aula invertida, que é algo que não é novo, mas que é difícil de implementar, que é a ideia de que o aluno pode aprender algo que é básico. A gente pode buscar os materiais, deixá-los disponíveis, ou pedir que ele pesquise alguns assuntos previamente e leia, se informe, para depois, ou no momento presencial, ou no momento assim em que está mais com o professor, ele trabalha com desafios, que trabalha com projetos, que trabalha com atividades lúdicas, pode ser um jogo manual, um jogo digital. Ele pode aprender construindo histórias, tecendo narrativas, escrevendo, entrevistando. Ele pode aprender também em grupos, em times, aprendizagem de forma mais organizada em times ou não, pode aprender por pares, instrução por pares. Você tem vários caminhos, mas a invertida, com materiais interessantes e depois desafios, eu diria que isso é o principal. O interessante é partir de alguns materiais, fazer algum desafio, depois compartilhá-los e discuti-los para depois
avaliá-los. Eu queria trazer assim 2 exemplos entre muitos de colegas de vocês que contaram assim como é que estão fazendo. E o primeiro exemplo é da Laís e da Maiara, que ela está trabalhando ciências de forma, a ideia era a ideia de descobrir um pouco como trabalhar a construção de foguetes, enfim, que tudo que está envolvido nisso aí. E ela fez primeiro o que chama, elas fizeram uma aula invertida, colocaram alguns materiais, umas curiosidades, conteúdos, alguns slides para que os alunos vissem antes. E depois, através de pediu que cada aluno criasse na sua casa um foguete com os materiais simples que ele tinha, e depois tirasse uma foto do foguete, postasse para o professor, por causa, no ambiente, que neste caso era o Google Sala de Aula, e depois a professora compartilhou tudo num mural digital, e todos puderam ver os foguetes dos colegas, e puderam depois discutir, e mais tarde fizeram uma avaliação. Então você vê que é um processo que começa com alguns materiais interessantes para trazer o aluno à construção de um objeto relacionado ao projeto, o compartilhamento desse projeto, a discussão e mais tarde a avaliação. Um segundo exemplo, também da professora Vera, de ciências, que ela estava fazendo algumas atividades práticas, e quando veio o isolamento social, ela continuou fazendo esses projetos que visavam transformações físicas, energia térmica, e o que ela fez foi criar alguns materiais assim na casa dela, na cozinha, alguns materiais, ela postava e pedia que os alunos fizessem os materiais semelhantes. Então, eles fizeram algumas experiências de observação e de produção. Eles fizeram assim o que acontecia, por exemplo, com mingau armazenado em potinhos, prepararam chá, e de várias formas práticas que eles puderam registrar e depois postar para depois analisar. Tudo isso está no portal Por Vir, se vocês quiserem ver experiências e metodologias ativas, projetos inovadores. São projetos simples que foram feitos recentemente e que ilustram um pouco alguns caminhos assim que vocês podem desenvolver, seja na área de ciências, na área de matemática. Na área de ciências, vocês estão sempre falando de coisas ligadas à vida. Então, falem das metodologias ativas, mas falem da vida e dialoguem, falem também da dimensão humana, do compartilhamento de sentimentos, de percepções, conheçam os alunos. Então, não basta só as metodologias, também entra toda essa relação pessoal. A mesma coisa na matemática. Partam de situações vivenciais, vivências matemáticas, vivências e situações onde a matemática acontece, e a partir daí tragam as reflexões e façam as análises. Então, isso é o que eu recomendo, assim, nesse momento. Alguns aplicativos para fazer, e eu sei que vocês têm uma série de situações muito diferentes, mas trago alguns que são hoje bastante comuns, trabalhar com alguns materiais, por exemplo, formulários do Google, são muito legal para você trabalhar com roteiros de aprendizagem, atividades, postar atividades, fazer pequenas avaliações ou questionários ou quizzes, usar um aplicativo chamado Padlet, que é um mural digital para que tudo que os alunos produzem e te mandem
fiquem visíveis, ou se eles criam também outro aplicativo interessante, criar um portfólio, pode ser no Google Sites ou em um blog, onde os alunos registrem todo o seu processo e você pede que eles escrevam manualmente, ou se não, depois postem também digitalmente tudo que se relaciona ao que eles estão aprendendo, então, como é que eles veem, façam uma autoavaliação e compartilhem isso com os colegas. Então, o portfólio é legal. E se vocês querem trabalhar com algumas dimensões de um pouco mais gamificadas, usem o Kahoot, Kahoot, que lhe permite a competição e também vocês podem usá-lo para avaliação. Vocês me dirão, nem todos os alunos têm acesso ao digital, então trabalhem com algumas ferramentas simples do que os alunos podem registrar, primeiro manualmente, tirar alguma foto, enviar por uma rede social, se não tiver, ou por e-mail, qualquer... E aí depois o professor posta, depois comenta e depois disso se faz uma grande avaliação. Há muitos caminhos, muitas situações, mas o interessante é aprender ativamente, tanto nós como pessoas, como eles, e incentivá-los a que isso se torne um hábito. A aprendizagem ativa não pode ser só para um momento ou outro, é uma espécie de mudança cultural, mental. Nós temos que estar o tempo todo gostando de aprender, envolvendo ativamente todas as nossas atividades e reflexões, aprendizagem ativa, refletindo, tornando visível esse processo e compartilhando tudo o que nós aprendemos. Um grande abraço para cada um de vocês, sucesso e até uma próxima ocasião. Falando sobre metodologias ativas, a gente não pode descartar as metodologias já utilizadas, conhecida como tradicional. É muito importante entendermos que quando a gente fala de metodologia ativa, nós não estamos falando da movimentação física do aluno em sala de aula. Nós estamos falando do estímulo cognitivo que ele tem. Se ele está pensando, se ele está ativo, e isso é muito importante. Então, não é a movimentação física que tem que mudar cadeiras, carteiras e tudo mais. É o estímulo cognitivo que o aluno tem quando ele consegue produzindo, quando ele consegue ser produtor, quando ele consegue ser autor, quando ele consegue desenvolver um problema, resolver esse problema, criar hipóteses que ajudem a resolver esse problema. Então, quando trabalhamos com metodologias ativas, pensamos que devemos pensar na nossa clientela, ou seja, os nossos alunos, eles são as estrelas. E eles vão definir muito qual metodologia nós vamos utilizar. Isso ajuda um professor quando ele está atuante na escola, já conhece os seus alunos, ele já consegue fazer um planejamento de aula pensando na identidade desses alunos. Mas digamos que este professor seja novo na escola, né? Ele não conhece essa clientela, mas nós temos uma característica geral da escola, o diálogo com outros professores, entender o histórico desses alunos, se eles estão ativos na escola desde o ano que o professor está lecionando, ou se ele vem desde novinho ali estudando. Então, conhecer muito bem a clientela, conhecer os alunos, conhecer a comunidade, isso ajuda muito quando um professor vai fazer um planejamento de aula e descobrir qual metodologia vai ser utilizada. Isso é muito importante também. Quando falamos de metodologias ativas, precisamos entender que ela favorece o aprendizado. Isso é um fator incontestável. No entanto, o seu principal objetivo é incentivar o aluno a aprender de forma autônoma, participativa, né, a partir de situações reais, e promover esta
situação em sala de aula decorre da mediação do professor. Então, o professor é muito importante em sala de aula para mediar essa situação que deveria estar acontecendo tanto na sala de aula quanto fora. Então, não precisa ter uma ruptura no aprendizado do aluno porque ele não está no espaço físico da escola. Hoje, com as novas tecnologias, nós conseguimos trabalhar como, por exemplo, com a sala de aula invertida, no qual permite o aluno fazer um estudo antecipado e quando chegar na escola, ele já está consciente do conteúdo a ser trabalhado, ele já pode estar trazendo questionamentos para dialogar com o professor e com os colegas, ele consegue estar sendo ativo no seu aprendizado e não simplesmente um aluno passivo, receptor de informação. Então, as tecnologias, ela permite o aluno trabalhar com o ensino híbrido, por exemplo, no qual ele consegue trabalhar tanto no presencial quanto no online. Ele trabalha nesses dois mundos. Pode se utilizar para plataformas educacionais virtuais, no qual permite a interação ao longo da semana dentro deste ambiente sobre um tema. Ele pode questionar, ele pode concordar, ele pode supor, ele pode sugerir. O que ele pode fazer é estar participando ativamente das discussões e das leituras, no qual vai permitir ele acompanhar o seu processo e o processo de aprendizado dos seus colegas, aonde permite uma interação, troca de ideias, compartilhamento. E isso é importante. Essa metodologia, ela permite que o aluno seja livre. Por quê? Nessa dele poder ser autônomo, ele consegue dialogar com os seus colegas, ele consegue interagir com todos, e isso é fundamental para que os alunos se sintam motivados. Isso é muito importante. Então, os procedimentos de ensino, eles são essenciais, porque às vezes ele se sobressai até o próprio conteúdo. O que importa é o como o aluno se sente cognitivamente envolvido com aquele processo de aquisição de conhecimento. Isso é muito interessante e vale a pena a gente falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a aprendizagem. Nós temos a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Nela, ele coloca o seguinte, que o aluno tem um método de aprendizado passivo quando ele apenas lê, escreve, observa, ele vê e ouve. No máximo, quando ele tiver discutindo sobre aquele assunto, é quando ele vai ter uma evolução. Aí ele vai estar discutindo sobre o assunto, vai estar praticando e até mesmo ensinando até um outro colega. Aí ele já passa para o método de aprendizagem ativo, no qual ele está discutindo, praticando, ensinando, ou seja, a partir do momento que ele já estiver discutindo sobre o assunto, ele já tem um aprendizado de aproximadamente 70% sobre aquele assunto. E isso é fundamental quando nós estamos trabalhando para uma aprendizagem significativa. Então, somente ler, escrever, observar, né? Que nós temos alunos que entra, muda e sai calado da sala de aula. No máximo 30% ele consegue absorver ali naquele espaço de aprendizagem. Então a gente consegue muito mais do que isso. Afinal de contas, né, como que a gente vai motivar esse aluno? Então as metodologias ativas, ela possibilita que o aluno estude sozinho e de forma coletiva também. E isso é muito interessante com o apoio da internet. Ele consegue estudar sozinho. Com o apoio da internet, ele consegue estudar de forma coletiva, em grupo, com pessoas conhecidas ou não.
né? Mas afinal de contas, né, quais são as práticas de ensino mais comum que a gente utiliza as metodologias ativas? Então nós temos a aprendizagem baseada em projetos, nós temos a aprendizagem baseada em problemas, nós temos estudo de caso, aprendizagem entre pares ou times, nós temos o peer instruction. Agora, quais são os benefícios que os alunos têm quando ele participa de uma aula com metodologias ativas? Eles adquirem maior autonomia, eles desenvolvem confiança, passam a enxergar o aprendizado como algo tranquilo, que isso é fundamental, tornam-se aptos a resolver problemas, tornam-se profissionais mais qualificados e valorizados, tornam-se protagonistas do seu aprendizado. E isso é fantástico, pensando que a Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC, ela coloca que a formação do aluno hoje deve ter uma formação integral para a vida e ao longo dela. Então, as metodologias ativas, elas são fundamentais no sentido de desenvolver competências e habilidades que não vão ser utilizadas apenas para o ensino escolar, só para a escola. Não, é profissionalmente também que vai ser de grande valia para esse aluno. A aplicação das metodologias ativas de aprendizagem tem um papel importante para a educação, especialmente aqui no Brasil, onde o setor necessita de uma transformação substancial. No entanto, percebe-se que é necessário que o professor tenha qualificação. Então, o investimento em formação continuada do professor é muito essencial neste momento que nós estamos vivenciando no século XXI. Aonde as tecnologias fazem parte do nosso cotidiano, aonde a nossa sociedade está imersa na cultura digital, aonde o nosso aluno tem estímulos diversos diariamente e que simplesmente ficar sentado numa cadeira na escola de forma passiva, só ouvindo ou escrevendo, não é o suficiente mais para que ele consiga se sentir motivado e em busca de novos conhecimentos. Então, as metodologias ativas se tornam essenciais para que os professores mudem a sua postura, mudem a sua prática pedagógica, para que ela seja mais eficiente, aonde ela chame a atenção do aluno, para que ele dê valor para a sua presença, para o papel que ele tem que desenvolver em sala de aula. Afinal de contas, o papel do professor é tão importante quanto o papel do aluno. Então, essa troca, essa parceria que professor e aluno têm em sala de aula é fundamental. Essas relações são importantes para que o ambiente fique confortável. E uma escola no qual tem apoio da gestão, principalmente quando o gestor é ativo, conversa com os professores, interage com os professores, né, e possibilita os professores utilizar os espaços pedagógicos que a escola tem, e não necessariamente o espaço que não é pedagógico não seja importante, com certeza ele é muito importante. Agora, o professor precisa dar mais significado à sua prática para que faça com que o aluno consiga enxergar esse profissional como uma pessoa que vai fazer mudanças significativas em sua vida. E isso é fundamental quando a gente utiliza as metodologias ativas. É uma estratégia importante para que a gente consiga fazer da educação brasileira ter qualidade e fazer com que os nossos alunos sejam profissionais de qualidade para esse futuro que está bem próximo, né? Entendemos que quando utilizamos as metodologias ativas, entendemos que o professor é o principal ator para fazer essa mediação. E um dos seus maiores desafios é manter o aluno motivado. Então, manter o aluno motivado, interessado, engajado é um grande desafio. As metodologias ativas, elas consistem na mudança de paradigma do aprendizado e da relação entre aluno e professor.
o aluno passa a ser o protagonista, como nós já falamos aqui, e transforma, né? E ele é ativo na transformação do seu processo de ensino e aprendizado. E isso é fundamental. Nós temos, né, como metodologias ativas também a gamificação. O que é isso? É trazer a experiência, né, dos jogos. E os nossos alunos estão muito envolvidos com os jogos, né? É fazer com que os alunos entrem em uma competição saudável, estimulando o pensamento fora da caixa, né? Então, é a motivação da dedicação para o estudo por meio dos jogos, é onde a gente também consegue trazer os alunos para bem perto da escola, porque às vezes o aluno está presente, mas ele não está envolvido, né? E aí nós temos aí os benefícios, como por exemplo, desenvolver competências como pensamento crítico, e isso é fundamental também. Nós estamos falando bastante do professor. No entanto, também temos que pensar na instituição de ensino. A escola, ela precisa, né, analisar a sua realidade e buscar implementar as metodologias que mais se adequem aos seus objetivos e ao seu perfil.